Comissão vai acionar a Justiça para garantir repasses a abrigos que recebem pessoas com deficiência. Plenário aprova regras para a emissão de documento que permite o acesso de visitantes a presídios. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj cobra urgência nos repasses do governo para os abrigos conveniados à Fundação para a Infância e Adolescência e à Secretaria de Assistência Social. Os deputados já admitem até recorrer à Justiça para garantir os recursos. Nos cartazes exibidos por pessoas com deficiência, assistidas pelo Estado, um pedido de socorro. O pedido de socorro é grande. É muito grande, nós não temos como ir para a rua com eles, são deficientes, não tem como fazer passeata, não tem como fazer greve. Nossa fala hoje é socorro, nos ajude a não fechar. Atualmente existem 17 abrigos conveniados à Fundação para a Infância e Adolescência que acolhem crianças portadoras de deficiência e um abrigo próprio. Todos os abrigos estão sem receber há mais de 3 meses. Para que a FIA consiga quitar todos os débitos, serão necessários R$ 990 mil por mês. Já os abrigos que acolhem adultos com deficiência são conveniados à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. São 8 abrigos conveniados e 3 próprios que atendem 269 pessoas. Para quitar todas as dívidas, será necessário o repasse de mais de 3 milhões de reais. Todo o processamento para pagamento foi efetivado pela Secretaria e cotidianamente a gente pede e tenta fazer com que o governo, que a área financeira do governo, compreenda que essa rede, que essas instituições são parte de uma rede que oferta um serviço de alta complexidade dessa política. Agora, o que cabe a gente, né, a Secretaria, a gente tem tentado fazer, mas a gente também não pode deixar de considerar que vivemos a mais grave crise financeira desse Estado. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, presidida pelo deputado Márcio Pacheco, criou grupos de trabalho junto ao Rio Solidário para buscar outras alternativas de renda além do governo. Um chamamento às federações de comércio, um chamamento aos empresários, porque nós temos fundos da área de assistência e fundo da criança que podem receber recursos. Se a gente der visibilidade a esse programa, a gente pode achar também alternativas. O deputado disse ainda que a comissão vai cobrar solução emergencial do Estado e, caso não haja acordo, vai recorrer à Justiça. Nós estamos solicitando uma agenda emergencial com o governador em exercício, Francisco Dornelles, para que haja uma acessibilidade do governo, porque, na verdade, não se trata de números. São pessoas que podem vir a óbito, podem ter sérios danos, porque simplesmente não tem alternativa. E também vamos impetrar uma ação civil pública contra o Estado para que seja garantido o direito, mesmo à revelia. Provavelmente vai nos restar a judicialização, ou seja, uma ação civil pública para conseguir que essas crianças, adolescentes, adultos e pessoas com deficiência continuem recebendo esse serviço que, embora seja prestado por conveniadas, eles são um dever do Estado brasileiro. A Comissão de Defesa Civil defendeu a redução do tempo de promoção dos bombeiros militares. Os parlamentares querem que os oficiais que passaram por curso de especialização ou que tenham sido promovidos por bravura sejam incluídos no decreto do governo que trata da promoção de praças por tempo de serviço. Uma lei de 2015, proposta pelo governo, alterou o Estatuto dos Bombeiros Militares do Rio. Entre as principais mudanças está a redução do prazo para a promoção por tempo de serviço do Bombeiro Militar Profissional 6, que são os técnicos de enfermagem, auxiliares de consultório e técnicos de radiologia. Mas ainda falta um decreto para regulamentar a nova regra. Por enquanto, os profissionais entram na corporação como cabos e levam 12 anos para serem promovidos a terceiro sargento. Segundo o cabo Leilton Alves, em nenhuma outra corporação do país, bombeiros com a patente de cabo levam tanto tempo para receber essa promoção. Essa progressão hoje na corporação
o pessoal entra como soldado, todas as outras QBMs, mais o QBM de saúde, entra como cabo. Por quê? Porque ele tem que ter o técnico de enfermagem para isso. Então, ele entra como cabo na corporação e espera 12 anos na mesma graduação para ir junto com aqueles soldados lá que já passaram para cabo quando tinham 6 anos e agora passaram para 12 anos, com 12 anos também estão indo a sargento. Então, não adianta em nada. A gente não pediu nada mais que justo que a gente, o quê? Que a gente, com 6 anos, que deveria o tempo certo, que o soldado espera até passar em cabo 6 anos. E ele espera mais 6 anos de cabo para sargento. Então, como a gente é cabo, a gente só quer esperar os 6 anos. Os cabos cursados e os promovidos por ato de bravura pediram que as categorias fossem incluídas no decreto. O secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Ronaldo Alcântara, chegou a sugerir essa possibilidade durante uma reunião com parlamentares na Alerj, mas optou por não incluir a proposta no texto enviado ao governador. A lei, aprovada em 2015, acabou não contemplando a categoria. A justificativa é que isso aumentaria a despesa orçamentária do Estado e que os bombeiros da área da saúde poderiam não ter o pleito deles atendido se outras categorias fossem incluídas no projeto. Existe uma possibilidade muito grande, por conta do impacto financeiro triplicar com a inclusão dos demais, de inviabilizar esse projeto que já foi aprovado aqui na casa. E aí a gente volta a estaca zero. Se essa for a vontade de todos, eu estou dentro. O texto enviado pelo secretário ao governador em exercício, Francisco Dornelles, ficou assim: o tempo para a promoção do quadro de qualificação de bombeiro militar particular da QBMP 06 será de 8 anos de efetivo serviço de cabo para terceiro sargento, 11 anos de efetivo serviço de terceiro sargento para segundo sargento, 16 anos de efetivo serviço de segundo sargento para primeiro sargento e 25 anos de efetivo serviço de primeiro sargento para subtenente. Em todos os casos, o servidor deve ser classificado com, no mínimo, bom comportamento. O decreto ainda precisa ser publicado pelo governador em Diário Oficial. Ainda segundo o secretário, com a implementação do decreto, o impacto no orçamento do Estado vai ser de R$ 3 milhões este ano, em 2017 de 14 milhões e em 2018 de 15 milhões de reais. A deputada enfermeira Rejane disse que vai solicitar ao presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, que o valor previsto para esse ano seja repassado pela casa. Esse ano, o impacto é aproximadamente 3 milhões, né? O que a gente se propôs aqui, já tínhamos nos proposto com outros deputados também que querem fazer essa solicitação aqui na casa, é que a casa arque com esses 3 milhões esse ano. Que aí os outros impactos a gente coloque no orçamento, a gente viabilize, não é um impacto grande. O presidente da comissão, deputado Flávio Bolsonaro, lembrou que a alteração na lei que trata de promoções de praças é um ato exclusivo do Poder Executivo, mas que a comissão vai fazer uma indicação simples, incluindo as outras categorias, para sensibilizar o governo. Não há necessidade de uma autorização legislativa para que esses outros que não estão sendo contemplados nesse momento passem a ser contemplados, porque é um ato do Executivo, que ele pode fazer por decreto. Então, apenas por medida de precaução, de sinalização para formalizar a posição dos integrantes dessa comissão, nós vamos fazer uma indicação simples que contemple esses outros cabos que não estão sendo contemplados. Quais são? Os cabos que fizeram curso para promoção e os cabos que foram promovidos por ato de bravura. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj defendeu a criação de uma vara específica para atendimento à população idosa. Os deputados se reuniram para discutir a lei estadual que regula o funcionamento dos asilos particulares do Rio. O texto limita a 60 o número de idosos que podem ser atendidos por cada instituição. Para a diretora do Hospital Nossa Senhora do Socorro, no Caju, zona portuária do Rio, a restrição da lei prejudica financeiramente os asilos,
que muitas vezes não conseguem prestar o serviço adequado. Você não consegue manter para o idoso o mínimo de direito deles se só tem 60 idosos a pagar 2.000, que eu estou falando R$2.000. Tem idoso que só pode 1.500, né? Tem os inadimplentes, tem aquele que a família não leva a medicação completa, que está lá na receita 30 dias de comprimido, ele te entrega uma cartela de 20. Então, quem vai pagar esses outros 10 comprimidos? Então, tudo isso assim, é a questão social misturada com a área da saúde. E isso tem nos preocupado. O juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância, da juventude e do idoso, defendeu que o serviço prestado aos idosos seja de qualidade. Ele sugeriu a criação de uma vara civil específica para os idosos. Hoje, as varas têm grande demanda de casos ligados à infância e à juventude, deixando os idosos em segundo plano. O atendimento ao idoso tem que ser feito de forma prioritária, com funcionários capacitados, número de funcionários suficientes para que o idoso efetivamente seja visto e tratado. E a necessidade da criação de uma vara específica para os idosos no Rio de Janeiro, por quê? Porque nós entendemos que assim todas as questões ligadas ao idoso serão melhor vistas, terão talvez um atendimento mais individualizado. O promotor Luiz Cláudio Carvalho acredita em novas estruturas de atendimento ao idoso, o que ajudaria a reduzir a demanda por vagas nas instituições asilares. Essa pessoa, às vezes, tem um pai, filho único e precisa de atenção, mas ele pode tomar conta dele em casa quando ele chega do trabalho. Então, uma estrutura na qual ele possa ficar durante o dia, que não é asilo, resolveria. Hoje, o que a gente tem? O familiar sem opção acaba colocando num abrigo e aí é um efeito cascata, porque ele vai tirar a vaga de quem realmente precisa, as vagas já são poucas e esse idoso não estará atendido pelo serviço que é apropriado para ele. Ele não deveria estar morando lá, ele deveria estar em casa com um serviço de suporte na casa dele. Presidente da comissão, a deputada Tia Ju, vai convocar uma nova audiência para aprofundar o debate e formular propostas concretas para a alteração da lei. A parlamentar também apoia a criação de uma vara específica para idosos no sistema judiciário. É uma questão muito técnica e que precisa de uma avaliação, de uma ótica bem apurada para que não se cometa a injustiça ou a calamidade, podemos dizer assim, prejudicando o atendimento e o acolhimento dos idosos, mas também não favorecendo a superlotação e uma péssima qualidade de serviço. Já está no momento da criação, sim, de uma vara específica para o idoso, para que ele tenha, de fato, uma atenção jurídica da qual ele precisa, necessita e merece, acima de tudo. O credenciamento para acesso de visitantes aos presídios terá que obedecer à ordem cronológica dos pedidos. O projeto foi aprovado nesta quinta-feira no plenário da Alerj. Confira agora as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Cidinha Campos, que altera a lei que estabeleceu regras para a divulgação dos preços na venda a prazo. A mudança é na aplicação da multa, que deixa de ser em valor fixo em UFIR e passa a seguir as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Eu tenho insistido nisso, modificando alguns projetos que são bons, de vários deputados, mas que têm erros de destinação da multa. Então nós estamos mudando tudo para um caminho só, que é o FEPROCON, que é o órgão do PROCON, é a fundação do PROCON, que pode administrar dinheiro em benefício dos consumidores. E o deputado Carlos Mink quer definir parâmetros para a educação ambiental e para a gestão integrada de recursos hídricos. O objetivo é fortalecer a cultura ambiental e a participação da sociedade. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Nosso projeto é ligar a educação ambiental com recursos hídricos. Eu já tenho uma lei em vigor da educação ambiental nas escolas. E tem uma outra lei que cria os comitês de bacia, um fundo de recursos hídricos para monitorar os rios. Mas agora eu fiz essa, que ainda vai ser votada, mas ligando as duas, porque os comitês de bacia têm recursos. E esse recurso não pode ser só obra. É mudar a consciência da população sobre a economia da água, a reciclagem, o reaproveitamento,
Isso é fundamental. A emissão de documentos para entrada nos presídios terá que obedecer à ordem cronológica dos pedidos. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada em segunda discussão. O Estado poderá ter um programa de passeios culturais para idosos moradores de casas de repouso e asilos públicos. A matéria do deputado Zito foi aprovada e retorna ao plenário para nova votação. Que certamente tem que ser não só levado pelo Estado, mas que também as prefeituras comecem a copiar. É importante que a terceira idade, a primeira idade, né, os jovens tenham dignidade. Esse projeto de dignidade é para todas as idades, principalmente para a terceira idade. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite. TV Alerj, o canal do povo fluminense.